Olá, meu nome é Ricardo Lino, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à minha série de mini-aulas chamada Fluency Tips. E Fluency Tips significa dicas de fluência. E por que acompanhar essa minha série de mini-aulas? Durante a minha experiência como professor, como treinador, muitas das vezes eu percebi que os alunos tinham dúvidas comuns e eles realmente cometiam erros, era sempre o mesmo erro. E pensando nisso, eu resolvi criar uma série de mini-aulas para ajudar você a eliminar esses erros do seu dia a dia e acelerar o seu inglês e conquistar a fluência mais rapidamente. E aí, tá a fim de ganhar umas dicas especiais? Então, fique comigo nessa série de mini-aulas que você vai ter todas as dicas que eu aprendi, que eu descobri ao passar dos meus vários anos, como professor e treinador. A dica que eu tenho aqui para você hoje é sobre a diferença da palavra to e da palavra for. Porque muitas das vezes essas palavras são traduzidas no português da mesma forma. E aí, quando o aluno vai usar no inglês, ele se confunde um pouquinho sobre qual usar. Então, eu vou passar aqui para você um exemplo em inglês, depois desse exemplo, eu vou passar a tradução em português, e assim eu vou ajudar você a entender a diferença de quando usar to e de quando usar for. Então, vamos começar com os exemplos de hoje. O primeiro exemplo é I analyze reports for my boss. Vou repetir mais uma vez. I analyze reports for my boss. E a tradução é: eu analiso relatórios para o meu chefe. Quando você usa a palavra for, tá? Você usa a palavra for quando você estiver falando sobre um favor. Você faz algo para alguém, no lugar dessa pessoa. Então, quando eu estou dizendo I analyze reports for my boss, eu estou falando que eu analiso os relatórios para ele. Ele não precisa fazer isso, eu faço isso por ele. Ok? Segunda frase aí para vocês com for. I do the dishes for my mother. I do the dishes for my mother. A tradução é: eu lavo a louça para minha mãe. Ou seja, minha mãe não precisa fazer isso, eu faço isso no lugar dela. Agora, para ficar mais fácil de você usar isso no dia a dia, eu quero deixar uma pergunta super útil. Sempre que você precisar de pedir um favor para alguém, faça para a pessoa a seguinte pergunta: Can you do this for me? Can you do this for me? Então, você está falando, você pode fazer isso por mim, para mim, no meu lugar, tá? Então, essa é uma das maiores utilizações da palavra for. Ou seja, você vai usar for quando você estiver falando de um favor, tá bom? Agora, vamos entender, então, quando a gente usa to. Um dos exemplos vamos começar com o primeiro exemplo que eu preparei aqui para vocês hoje, tá? E esse exemplo é: I send emails to my customers. I send emails to my customers. Então, eu envio e-mails aos meus clientes, ou para os meus clientes. Eu uso to quando eu estou falando que algo tem uma origem, está indo em direção de alguém, tem como destino alguém ou algo, tá? Então é algo, no caso da minha empresa, para os meus clientes, to my customers, ok? Vamos agora para mais um exemplo aí para você. I give gifts to my friends. I give gifts to my friends. Então, eu dou presentes, no caso, eu dou presentes para os meus amigos, no caso, aos meus amigos. Então, é de mim para meus amigos. O to, ele geralmente está com esse movimento de destino, tá? Tem um destination aí nesse caminho. Então, de mim para os meus amigos. To my friends. I give gifts to my friends. Agora, para ficar mais fácil de você usar isso no seu dia a dia, tenho mais uma perguntinha aqui para vocês, muito útil para você usar no dia a dia, conversando com qualquer pessoa em inglês. Você pode falar, sempre que você precisar, que a pessoa te envie algo, isso pode ser uma foto,
pode ser um e-mail, você só pergunta para a pessoa, can you send this to me? Can you send this to me? Então você está perguntando, você pode enviar isto para mim? Ou seja, a mim, na minha direção, tá? Então, aqui você fica com uma das utilidades maiores do to. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara. Essa aula aqui de hoje, essa mini aula, eu estou dando algumas dicas importantes de quando se usa to, quando se usa for. Mas existem vários outros exemplos que você vai ter no seu dia a dia de usar to e for. Eu vou somar aqui um exemplo bem importante de quando se usa to, tá? Tem verbos que quando você está falando uma frase, você automaticamente, depois desse verbo, vai precisar usar o to, tá? Por exemplo, I like to read. I like to read. Eu falei I like, eu estou falando que eu gosto de fazer algo. E depois do verbo like, você vai colocar a palavra to. I like to read. Eu gosto de ler, né? Então, esse aqui é um exemplo de um verbo que depois do verbo like, você vai colocar o verbo to. Ok? Então, aqui eu passei algumas dicas, passei algumas ideias, buscando aqui de uma forma simples, levar aqui para você quando que você usa uma coisa e quando que você usa outra. Agora, para treinar o seu ouvido um pouquinho, eu vou dizer todas as frases que eu falei aqui e vamos ver se você se lembra e se você já entende, você mesmo pensando na tradução, hein? I analyze reports for my boss. I analyze reports for my boss. I do the dishes for my mother. I do the dishes for my mother. I send emails to my customers. I send emails to my customers. I give gifts to my friends. I give gifts to my friends. E aí, conseguiu se lembrar da diferença de quando se usa o for, quando se usa o to, e ainda, além disso, a tradução das frases que eu acabei de falar? Eu acredito que sim, que você já conseguiu gravar essas ideias. Mas o mais importante agora é você usar isso no seu dia a dia, usar isso nas suas próximas aulas, falando com colegas de sala, falando com seu professor ou professora. Então, isso vai ajudar você a conquistar a sua fluência mais rapidamente. Então, se você já estuda conosco na Happiness, use isto na sua próxima aula. Use isto. Quanto mais você usar, mais rápido você vai ser fluente. E se você ainda não estuda na Happiness, venha conhecer nossa escola, venha descobrir como aulas de conversação vão acelerar os seus resultados e garantir uma fluência mais rápido. E antes de terminar essa mini aula, eu quero que você saiba que eu preparei para você um guia de aprendizagem, onde eu explico quais são os 3 erros que impedem você de conquistar sua fluência mais rapidamente. Eu vou deixar o link aqui embaixo, clica lá, para que você possa baixar esse guia, é um presente para você, e fora isso, nesse link você também vai poder conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, do trabalho da nossa escola. E eu espero que você use o que você acabou de aprender muito em breve na sua próxima aula.